Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record. Relatório final da CPI da pandemia vai retirar acusações de genocídio e homicídio qualificado. Câmara de São Paulo aprova reajuste do IPTU da cidade pela variação do IPCA. E a alta dos combustíveis no Brasil. Litro da gasolina em Fernando de Noronha já custa R$ 9,39. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Beats, a conta digital em que você sempre ganha. Noite agitada em Brasília, com reuniões sobre dois assuntos que dominam o noticiário. Então vamos direto para lá com o Alessandro Saturno, que já está aqui comigo, começando então a falar sobre a CPI da pandemia. Boa noite, Saturno. Olá, Adriana. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Realmente uma noite muito agitada, viu? Os senadores que fazem parte aí da cúpula da CPI se reuniram no apartamento do senador Tasso Gereissati, aqui em Brasília. Foi um encontro, um jantar, justamente para acertar os últimos detalhes desse relatório da comissão que deve ser lido nesta quarta-feira. E, é claro, também para apaziguar os ânimos entre os senadores Omar Aziz e Renan Calheiros. Depois do vazamento desse relatório final da CPI, que causou aí um mal-estar e tanto, Renan Calheiros enviou aos integrantes da comissão uma minuta com as alterações que fez no texto. O relatório ele deverá pedir o indiciamento de 71 pessoas e 2 empresas. Ao sair do encontro, Omar Aziz, que é o presidente da CPI, disse que os senadores decidiram retirar do texto final a acusação do crime de genocídio contra indígenas, que seria atribuído ao presidente Jair Bolsonaro. Também será retirada a acusação de homicídio qualificado contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir aí um trecho dessa entrevista. A questão pacificada é a questão de genocídio. Foi retirado. Eu acho que é uma boa atitude. O senador Renan Calheiros ouviu argumentações de todos e se discutiu as tipificações em relação ao presidente Bolsonaro. Então, crime contra a humanidade, para que se mande para o Tribunal Internacional. Alguns outros crimes que eu vi ali, somado todos esses crimes, dá mais de 100 anos de condenação. Resumidamente, nós iremos unificado para votar o relatório do senador Renan Calheiros. Isso é o mais importante para todo o Brasil saber. Saturno, eu continuo com você para falar sobre a segunda reunião da noite. O governo tenta aí definir os rumos do programa Auxílio Brasil. Então conta pra gente como foi aí o encontro no Palácio da Alvorada. Olha, essa reunião aí foi bem às pressas e foi um encontro que ocorreu entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, da Secretaria-Geral, Flávia Arruda, e também o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Eles foram também para acertar aí os últimos ajustes para o programa Auxílio Brasil, mas na saída ninguém falou absolutamente nada. Nesta terça-feira, o Palácio do Planalto decidiu cancelar a cerimônia que anunciaria o valor do programa social que vai substituir o Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro determinou que o Auxílio Brasil pague em média R$ 400 por família, o que ainda precisa ser ajustado pela equipe econômica. Durante todo o dia houve aí muito medo e alvoroço no mercado, pois eles temem aí um aumento acima do teto de gastos. Adriana. A gente segue acompanhando, Saturno. Muito obrigada pelas suas informações. Vamos ver então como o assunto repercutiu no mercado financeiro? Olha só, o dólar fechou a terça-feira em alta de 1,36%, então cotado a R$ 5,59. Foi o maior valor de fechamento desde 16 de abril. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo despencou 3,28%, terminando o dia acima dos 110 mil pontos. E a Câmara de São Paulo aprovou em primeiro turno o projeto de lei que corrige o valor do IPTU pela inflação. O Herbert Moraes já está aqui comigo, tem mais informações. Boa noite, Herbert. Boa noite, Adriana. O projeto de lei da Prefeitura foi aprovado por 34 votos a favor e 19 contra. Essa correção será medida pelo IPCA, Índice Oficial de Inflação, que no acumulado dos últimos 12 meses está em 10,25%. O projeto propõe que o valor do IPTU seja corrigido pela inflação em 2022 e 2023, com isenção para imóveis de até R$ 160 mil. Segundo a Prefeitura, isso deve ser mantido pelos próximos 2 anos.
Só em 2024, a Prefeitura deve reavaliar se esses imóveis terão reajuste do IPTU com base nos preços dos imóveis. Na votação na Câmara, foi deixado de fora o projeto da ecotaxa, tarifa que seria cobrada dos contribuintes para custear a coleta e o tratamento de lixo da cidade. O texto ainda precisa passar por uma segunda votação antes da sanção do prefeito. Adriana. Tá certo, Herbert. Muito obrigado, uma ótima noite para você. E o preço médio da gasolina no Brasil atualmente é de R$ 6,32. Mas na ilha de Fernando de Noronha, o litro custa quase R$ 10. A Priscila Assis tem os detalhes sobre esses seguidos reajustes no preço dos combustíveis. Boa noite, Priscila. Boa noite, Adriana. O preço do litro da gasolina, que já era elevado, passou de R$ 9,10 para R$ 9,39 em Fernando de Noronha. O combustível teve o segundo reajuste em uma semana e já aumentou 32% no acumulado do ano. O detalhe é que o arquipélago tem apenas um posto de combustíveis para abastecer os veículos da região. O preço do litro do diesel também aumentou, passou de R$ 7,59 para R$ 7,65 em Fernando de Noronha. Adriana. Obrigada, Priscila. E o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a Justiça Federal de Minas Gerais é quem deve julgar a ação penal contra o ex-presidente da mineradora Vale, Fábio Schvartzman, em razão da tragédia de Brumadinho. Assunto para Virgínia Nalon, que já está aqui com a gente lá de Belo Horizonte. Oi, Virgínia, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Com isso, a decisão da Justiça Estadual Mineira está anulada e essa decisão foi recebida denúncia contra o Schvartzman por homicídio e vários crimes ambientais. Ele e outros 15 indiciados do caso deixam de ser réus. A Corte acatou um pedido feito pela defesa do ex-presidente da Vale, denunciado 270 vezes por homicídio pelo rompimento da barragem da mineradora em 25 de janeiro de 2019. Para o STJ, a justificativa para que o processo criminal vá para a Justiça Federal é que houve crimes contra a União. O Ministério Público de Minas Gerais já se manifestou e disse que vai recorrer da decisão do STJ. Adriana. Obrigada, Virgínia. E um estudo revelou que a vacina contra o coronavírus da Pfizer reduz em 93% o risco de internações em adolescentes de 12 a 18 anos. A pesquisa foi realizada entre junho e setembro, quando a variante Delta já era predominante nos Estados Unidos. No momento, o imunizante está autorizado para pessoas com 12 anos ou mais, mas a farmacêutica busca a aprovação do uso para crianças a partir dos 5 anos. Goiânia dá mais um passo para a retomada de todas as atividades, então agora os shows por lá foram liberados. O Paulo Henrique Santos tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha só, com o novo decreto fica liberada a realização de shows aqui na capital, desde que sejam antecipadamente aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde. Esses eventos não vão ter limite de público. O documento também amplia para 2.000 o número de pessoas em eventos em locais fechados, mas com a condição de que essa ocupação não ultrapasse 60% da capacidade do ambiente. Também subiu para 60% a capacidade máxima permitida de público em lugares em que o limite era 50%, como bares, cinemas, restaurantes e academias. Adriana? Obrigada, Paulo. Boa noite. O governo do Reino Unido anunciou que monitora o surgimento de uma mutação da variante Delta do coronavírus. Segundo pesquisadores, a cepa pode ser até 15% mais transmissível e é apontada como possível responsável pelo aumento de casos no país. Durante 2 semanas, o Reino Unido registrou média de 45 mil infecções diárias, incluindo jovens que ainda não completaram a vacinação. A vacinação em massa na região de fronteira com o Paraguai e a Bolívia reduziu em 90% as mortes por Covid-19. É o que aponta aí uma pesquisa realizada pela Fiocruz. Então nós vamos até Campo Grande, de onde fala o repórter William Franco. Boa noite, William. Oi, Adriana, boa noite. Além da redução de quase 100% nas mortes por Covid-19, as internações também baixaram 73%.
O levantamento foi realizado entre junho e setembro pelo Instituto Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A vacinação em massa ocorreu em 13 municípios que fazem fronteira com o Paraguai e a Bolívia. O imunizante aplicado foi o da Janssen, de dose única. Mais de 12 mil testes comprovaram que após 3 meses da aplicação, a vacina continua sendo eficaz, inclusive contra as variantes da doença. Adriana. Obrigada, William. E autoridades médicas dos Estados Unidos declararam situação de emergência nacional em saúde mental infantil. Psiquiatras e pediatras do país apontaram que o isolamento social teve um grande impacto na saúde mental de crianças e adolescentes. Um levantamento mostrou que os atendimentos em pronto-socorro relacionados a esse tipo de problema aumentaram 50% no período de 2019 ao início de 2021. Porto Alegre diminuiu o intervalo entre as aplicações da vacina contra a Covid-19. O Vitor Costa tem os detalhes. Boa noite, Vitor. Olá, Adriana. Boa noite para você e a todos. A partir desta quarta-feira, o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose do imunizante da AstraZeneca Oxford vai passar de 10 para 8 semanas. A decisão foi anunciada nesta terça pela Secretaria Municipal de Saúde e deve antecipar a imunização de cerca de 9 mil pessoas aqui na capital gaúcha. Dessa forma, quem recebeu a vacina até o dia 25 de agosto já pode ser contemplado com o esquema vacinal completo. A medida segue a orientação do Ministério da Saúde. A redução entre os intervalos de aplicação das doses do imunizante da Pfizer já foi adotada no dia 15 de setembro. Adriana. Obrigada pelas suas informações. E na Bahia, a volta às aulas veio acompanhada de testagens para ajudar na identificação de casos assintomáticos da Covid-19. O Matheus Borges conta pra gente de Salvador. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Adriana. A iniciativa é uma parceria do governo do estado com as prefeituras. Os testes do tipo PCR já começaram a ser feitos em funcionários e professores, além de alunos das escolas das redes estadual e municipal. A expectativa é que 180 mil estudantes sejam testados em até 3 meses. De acordo com as autoridades de saúde, a identificação dos casos assintomáticos é a melhor forma de evitar a proliferação do coronavírus no ambiente escolar. E com isso, garantir a continuidade das aulas presenciais. Em caso de teste positivo, a ideia é realizar exames na família e na comunidade escolar. Adriana. Obrigada, boa noite. E o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, recebeu alta médica após ficar 13 dias internado por causa da Covid-19. O repórter Danilo Magela atualiza as informações. Boa noite, Danilo. Olá, Adriana, muito boa noite para você, boa noite para todos. Olha, o último boletim médico informou que o prefeito respondia muito bem ao tratamento e, por isso, a equipe médica resolveu dar alta para Edmilson Rodrigues nesta terça. Nos últimos 7 dias foram registrados 57 novos casos da doença aqui na capital, com uma morte. Também nesta terça, o Pará recebeu mais de 260 mil doses da vacina da Pfizer. A remessa enviada pelo Ministério da Saúde agora será encaminhada para os centros regionais. A recomendação da Secretaria Estadual é que esses imunizantes sejam utilizados para a aplicação da primeira dose nos adolescentes e da segunda dose nas demais faixas etárias. Adriana. Obrigada. E o presidente do Equador decretou estado de exceção por causa da violência. Guilherme Lasso afirmou que o narcotráfico é o maior inimigo do país. A medida militariza o combate ao crime organizado. Também garante proteção para as forças de segurança agirem sem o risco de serem processadas. E ainda acelera o encaminhamento de reformas econômicas. Em Curitiba, uma nova lei determina que os ônibus e terminais do transporte coletivo divulguem permanentemente campanhas contra a importunação sexual. A Beatriz Frenner tem os detalhes. Boa noite, Beatriz.
Boa noite, Adriana, para você e para todos. A medida serve para conscientizar passageiros, já que terminais e também ônibus do transporte coletivo são pontos constantes de denúncias envolvendo esse tipo de crime. Com a nova lei, a Prefeitura precisará realizar campanhas permanentes nos ônibus e também nos terminais de transporte coletivo. Cartazes devem trazer informações como o que é importunação sexual, como identificar e principalmente como denunciar um agressor. Importunação sexual é um crime previsto no Código Penal desde 2018 e pode levar até 5 anos de prisão. Adriana, eu volto com você. Obrigada pelas suas informações, Beatriz. O Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento sobre a desoneração da folha de pagamentos. Voltamos então com o Alessandro Saturno. Adriano, o julgamento foi marcado para a semana que vem, dia 27 de outubro. A decisão foi do presidente da Corte, Luiz Fux. Bom, os ministros vão discutir se a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia pode mesmo ser prorrogada até o fim do ano, como aprovada no Congresso. O julgamento estava ocorrendo em plenário virtual, mas foi transferido para o plenário presencial. A União estima um impacto de 9 bilhões e 800 milhões de reais aos cofres públicos. Os empresários defendem a manutenção e alegam a possibilidade de demissões, se o benefício não for estendido. Numa outra frente, a Câmara dos Deputados estuda um projeto que prevê uma nova prorrogação até 2026. Adriana. Saturno, obrigada pelas suas informações, mas essa participação aqui com a gente. Boa noite. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou o Senado pela demora para votar as mudanças no imposto de renda. O Senado não quer se debater sobre esse tema, não quer taxar quem ganha muito e não paga nada. Então, a gente se estranha quando há a notícia de que o relator do Senado disse que a Câmara votou uma proposta eleitoreira. Eu acho que ele se confundiu. Nós votamos uma proposta muito difícil, que contrariou muitos interesses no Brasil, que tem um conceito certo de diminuir impostos para as empresas que geram empregos e taxar realmente quem ganha na faixa de 320 bilhões de reais sem pagar R$1 no Brasil, não se fazendo justiça social. O Tribunal Superior Eleitoral cassou os diplomas do deputado estadual Everton Marcelino de Souza e do suplente de deputado federal Antônio Carlos da Silva Figueiredo. Os dois são do PSL do Paraná e receberam doação irregular para as campanhas eleitorais de 2018, o que é proibido pela legislação. O corte de verbas do orçamento para ciência e pesquisa ainda não foi totalmente assimilado em Brasília. Depois da reclamação do ministro Marcos Pontes, que classificou o remanejamento de falta de consideração, parte da Câmara fala aí em reverter a perda de investimento. É o caso da deputada federal Silvia Cristina. A parlamentar do PDT de Rondônia participou do JR Entrevista desta terça. Nós só vamos conseguir avançar com esses investimentos. O que já era pouco, que já tinha tido cortes no outro mandato, mas agora de maneira muito agressiva. Então, a Câmara, é claro, se prepara não somente para debater, mas também de maneira que nós possamos rever, porque senão vai ficar realmente muito complicado. Hoje, os nossos pesquisadores, os nossos cientistas brasileiros têm muito o que oferecer. Muitos deles saem e vão para outros países em que a pesquisa é valorizada. Poxa, nós temos pérolas aqui. Nós temos pessoas completamente capacitadas de desenvolver algo que possa avançar e nós termos esse reconhecimento, como o Brasil, que também é bom nas pesquisas. Então, eu penso que a Câmara Federal, não somente eu, mas os demais pares, vai ter um embate muito grande para reverter essa situação ainda. O ministro Paulo Guedes deve, inclusive, ser chamado a prestar esclarecimentos sobre esse corte, né? A senhora acredita que há uma possibilidade, através disso, de tentar reverter essa decisão? Nós esperamos a sensibilidade dele, né? Eu acredito que todos nós podemos errar, nós somos seres humanos, mas, em sumo, nós temos que agradar e agregar aquilo que a maioria da comunidade realmente está querendo. Então, eu tenho certeza que a maioria da Câmara também tem esse alento para que possa ser revertido.
A Coreia do Norte testou um novo míssil que pode ser lançado a partir de um submarino. A informação foi confirmada pela mídia estatal. As duas Coreias dão sinais de que entraram numa nova corrida armamentista e a preocupação internacional aumenta. O Conselho de Segurança da ONU agendou reunião de emergência para discutir a tensão entre os dois países. Após mais de uma década de impasse, Israel anunciou nesta terça a regularização de milhares de palestinos que vivem na Cisjordânia. Ao todo, 4.000 palestinos terão os documentos regularizados. Desde 2009, Israel não havia autorizado a atualização do status dos palestinos. De acordo com o ministro da Defesa, Benny Gantz, o reconhecimento dos palestinos é uma medida civil humanitária. Do total, 1.200 não tinham status oficial e nunca receberam uma carteira de identidade. Os outros 2.800 palestinos fugiram de Gaza antes do Hamas assumir o poder em 2007. Eles agora receberão uma atualização oficial de seu endereço e status na Cisjordânia. Nos últimos meses, as partes se reuniram diversas vezes para discutir questões de segurança e cooperação. O Estado de Israel fala agora em fortalecer a economia da autoridade palestina e já começou a aprovar a residência de centenas de palestinos na Cisjordânia. A organização de direitos humanos Human Rights Watch afirma que a ditadura cubana torturou manifestantes ao reprimir um protesto contra o governo. O relatório lista mais de 130 cubanos que foram vítimas de abusos durante as manifestações de 11 de julho. As principais vítimas foram jornalistas, ativistas e advogados. Os protestos reclamavam da falta de alimentos e remédios e criticavam ações do governo durante a pandemia. Futebol. A rodada desta terça-feira da Liga dos Campeões da Europa teve 35 gols em 8 jogos, média de mais de 4 gols por partida. Destaque para o argentino Lionel Messi, que garantiu a vitória do Paris Saint-Germain. Na França, Neymar, machucado, desfalcou o PSG. Sorte que Messi e Mbappé resolveram. O francês colocou o Paris Saint-Germain na frente. Mas André Silva e Mukiele viraram o placar para o Leipzig da Alemanha. Aí brilhou a estrela de Lionel Messi. O craque argentino empatou e deu a vitória ao PSG por 3-2. O Shakhtar é da Ucrânia, mas bem que poderia ser do Brasil. O time de Donetsk entrou em campo para enfrentar o Real Madrid com nada menos que 8 jogadores brasileiros no gramado. Apesar disso, quem fez a diferença foram os atletas brasileiros do time espanhol. Vinícius Júnior marcou 2 gols. E Rodrigo também deixou dele na goleada de 5-0 do Real Madrid. E por falar em brasileiro na Holanda, Antony confirmou a boa fase. Ele marcou o 3º gol do Ajax na goleada sobre o Borussia Dortmund da Alemanha, 4-0. Na Espanha, Salah colocou o Liverpool em vantagem e Keita ampliou o placar. Mas Griezmann marcou 2 gols e empatou para o Atlético de Madrid. No finalzinho, Salah fez o 2º dele, o 3º da vitória do Liverpool. Em Portugal, o Porto derrotou o Milan por 1-0, gol de Luís Dias no 2º tempo. O Clube Bruges da Bélgica foi goleado pelo Manchester City da Inglaterra. O português João Cancelo fez o 1º do City. A torcida belga não gostou muito, jogou água e arremessou objetos contra os jogadores durante a comemoração. A revolta não adiantou muito, porque depois o City ainda marcou mais 4 vezes. Van Aken marcou o gol de honra do time da casa. Bruges 1, Manchester City 5. Outra equipe que sofreu jogando em casa foi o Besiktas da Turquia. Melhor para o Sporting de Portugal, que goleou por 4-1. Destaque para o zagueiro Coates, autor de 2 gols. E na Itália, a Inter de Milão não deu chances para o Sheriff da Moldávia. Dzeko, Vidal e De Vrij fizeram os gols da vitória por 3-1. Na Série B do Campeonato Brasileiro, Londrina e Goiás empataram em 0-0. Já no Paraná, o Coritiba venceu o Sampaio Corrêa e segue firme na liderança da competição. Os gols saíram no 2º tempo. Igor Paixão cruzou da esquerda e Vaguinho completou de cabeça. Pouco depois, Igor Paixão chutou
E no rebote do goleiro, Léo Gamalho fez o segundo. João Vitor recebeu passe na direita e bateu cruzado. Coritiba, líder 3, Sampaio Corrêa, 10º colocado, 0. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite.